Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o professor Giovana Amorim e esta é mais uma aula de nosso curso de grandes temas em medicina interna. Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero que você olhe comigo este afresco, esse belíssimo afresco, um dos afrescos de Rafael pintados numa parede do Vaticano. Esse afresco é o Parnasso e ele representa a poesia. E aqui, ao lembrarmos desse belíssimo afresco, eu quero fazer referência à arte médica, que não é só ciência, mas também é arte, é também expressão artística. Então hoje damos a continuidade ao nosso curso de grandes temas em medicina interna, com a terceira aula, abordagem e manejo do manejo clínico do edema. Né? Então nós vamos tratar de um dos temas mais importantes, um dos temas mais prevalentes na prática médica, que é o edema. Muito bem, eu quero que inicialmente você olhe essa riqueza, essa variedade de imagens que eu trouxe para você. Aqui no alto, à nossa esquerda, nós temos o edema palpebral superior, abaixo dela um edema palpebral superior e inferior, e aqui embaixo, onde eu estou apontando com o laser, um edema conjuntival. Nós chamamos o edema conjuntival de quemose. Aqui na porção mediana nós temos o resultado da constricção de um anel. Então vocês percebam aqui que o anel ser removido deixou a marca e tem um edema marcante, edema de mãos, edema de pé, como apontado aqui, ascite. Aqui a gente tem um linfedema, já vamos falar dessa entidade, com acometimento escrotal importante, edema de articulações, edema de nariz, edema da região malar, edema da extremidade digital. São alguns representantes das entidades clínicas que cursam com edema. E com essa belíssima foto, quero dizer para vocês que essa gatinha é uma sobrinha minha, eu quero trazer uma mensagem muito importante para nós hoje. Né? Os quadros de edema surgem diante de nós com essa frase, né? Rememorando aqui mais uma vez a mitologia grega, decifra-me ou devoro-te. Então nós temos em cada quadro edematoso um desafio à nossa atuação médica, um desafio no sentido de buscar um alento, de buscar um lenitivo, de buscar um alívio ao paciente que padece dessas condições. E vocês notarão ao longo da aula que é um conjunto extremamente heterogêneo, mas com a marca comum de apresentar esse aumento tecidual que chamamos de edema. Então, o primeiro momento, eu sempre gosto de iniciar nossas aulas com um resgate conceitual, né, pessoal? Então, nós podemos estabelecer que edema é o aumento volumétrico tecidual decorrente do acúmulo de líquido oriundo dos tecidos, e esse acúmulo se dá então no tecido conectivo, né? No tecido conjuntivo ali periférico a esse vaso. Vem etimologicamente falando, vem da palavra oidema em grego, que quer dizer inchação. Então aqui vocês observam já dentro da conceituação um recurso muito importante. Nós vamos usar bastante desse recurso, que é essa condição de extravasamento de líquido, de acúmulo tecidual de líquido. Então a gente percebe que como atores dos edemas nós temos vasos, o tecido e o próprio fluxo líquido que acaba se juntando. Né? Esse tecido conectivo, que pode ser o tecido subcutâneo. Aliás, normalmente quando nós falamos em edema, nos vem a ideia exatamente desse edema visível, né? Edema de membros, edema de face, edema generalizado, sempre vem essa ideia do aspecto visível do edema. E aí, naturalmente, nós vamos nos referir a esse tecido conjuntivo, normalmente subcutâneo, tanto de parede abdominal, quanto parede torácica, quanto membros e até face ou couro cabeludo. Né? Porém, o tecido conectivo também pode ser de uma localização profunda, e aí a gente vai se lembrar dos edemas viscerais, como é, por exemplo, o edema hepático. Eu já quero imediatamente dizer para vocês que esses são edemas que têm uma entidade, têm uma identificação nosológica toda particular e não serão objeto da nossa apreciação hoje, porque senão a aula ficaria realmente muito longa. Né? Então a gente tem edema hepático, edema cerebral, que serão tratados
oportunamente em outras aulas. Também a gente tem uma aproximação de um outro conjunto de entidades que são os derrames, já que as membranas serosas também comportam-se com um mecanismo parecido com o mecanismo formador de edema, e a gente pode dizer com certa aproximação que as coleções serosas também participam desse mecanismo de edema. Uma ocorrência importante, pessoal, um recurso importante é nós localizarmos ou classificarmos os edemas de acordo com a sua localização. O edema localizado, por exemplo, o edema de dedo, do primeiro dedo da mão direita, isso é um edema localizado. Os edemas locorregionais, por exemplo, edema de membros inferiores, ou edema do membro inferior direito. E o edema generalizado, ou os edemas generalizados, que recebem, inclusive, uma denominação especial, que são os quadros de anasarca. E aqui eu já quero trazer para você um significado clínico, uma pista de reflexão, né? Os edemas localizados, normalmente eles fazem referência a um fenômeno local, um trauma, uma obstrução vascular, seja venosa, seja arterial, vamos já falar sobre isso, ou até mesmo um processo inflamatório, né? Os locorregionais aí contém realmente uma miscelânea de condições, mas ainda há um adensamento de fatores locais, de fatores locorregionais, vamos chamar assim, já com algum impacto na economia sistêmica, no organismo como um todo, né? E os edemas generalizados normalmente são resultado de fenômenos sistêmicos, fazendo com que esse desequilíbrio entre líquido do vaso e líquido do tecido se dê com extravasamento de tecidos para o tecido de líquido, para o tecido conectivo. Então, um capítulo, um momento muito importante dessa aula, pessoal, nós pensarmos em termos de fisiopatologia do edema, né? E aqui eu quero nos lembrar um tripé, e esse tripé vai nos acompanhar sempre que pensarmos em edema. Em primeiro lugar, alterações estruturais vasculares, né? O vaso, uma vez sofrendo alterações, ele tem ali uma maior permissividade de trânsito de proteínas, de trânsito de líquido, fazendo então a gênese do edema. As alterações do conteúdo vascular. Uma alteração importante que eu poderia citar aqui é a perda de albumina. A perda de albumina faz com que a retenção de líquido no interior do vaso reduza, e esse líquido então tende, por pressão coloidosmótica, a esvaziar-se, a extrair-se para os tecidos. E finalmente, as alterações tissulares, né? As alterações que vão fazer com que essa dinâmica de equilíbrio também se quebre. Então, quando pensarmos em fisiopatologia de edema, nós levaremos em conta esse caráter tripartite, que muitas vezes acontece de forma simultânea e combinada, não necessariamente de forma estanque e isolada, como apresentado aqui. Os atores que vão permitir o equilíbrio entre líquido intravascular e líquido intratecidual foram estudados por Starling e ganham então o nome de forças de Starling. Nós temos pressão hidrostática, pressão osmótica e pressão coloidosmótica. Sendo que a pressão osmótica é a pressão da água, é a pressão exercida nesse caso pelo sangue por unidade de parede do vaso, seja ele um vaso venoso ou vaso capilar, essa pressão contra a parede. Então, é uma pressão de extravasamento. Já a pressão osmótica, você se lembra lá que é a osmose, né? A osmose é a passagem de líquido através de uma membrana semipermeável, atendendo a um gradiente osmótico. E essa pressão, então, diz respeito a esse fenômeno. E quando nós temos os elementos intravasculares, nós temos, então, a pressão coloidosmótica. Aqui nós temos, então, esses atores trabalhando a sua tendência, né? Aqui é o sentido do fluxo do vaso, esse funilzinho aqui fala a favor da redução de calibre que a gente observa na medida que a gente encaminha, ou que a gente caminha através desse vaso, e nós vamos tratar disso mais detalhadamente. A filtração capilar, ou seja, a saída de líquido do interior do capilar para o tecido, ele segue a lei de filtração capilar de Starling, né? E nós não vamos
chegar ao detalhe, a minúcia de dissecar essa lei, ela escapa aos objetivos dessa aula, mas eu quero que você conheça e que você entenda os principais atores, né, estão aqui identificados nessa fórmula, e em particular a gente destaca a pressão osmótica, a pressão coloide osmótica e a pressão hidrostática. Esse esquema ele simplifica bem isso, ele traduz bem isso, né? Então aqui a gente está falando da microcirculação capilar, e aqui a gente está falando do fluxo sanguíneo das arteríolas, passando pelos capilares em direção às vênulas. Então nós temos que a pressão hidrostática tende a fazer extravasar o líquido do interior do vaso para dentro do tecido, enquanto a pressão osmótica trabalha em tendência exatamente o contrário, no sentido de fazer distribuir o líquido ou os líquidos do interior tissular para o interior vascular. Muito bem, e é importante a gente reconhecer alguns aspectos. Eu queria que você atentasse comigo nesse slide, na extremidade arteriolar do capilar, ou seja, no início do capilar. Então nós temos que arteríolas se dividem em capilares, e capilares se ajuntam em vênulas. Então na extremidade original, na extremidade proximal, que é a extremidade arteriolar do capilar, nós temos que a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica, e isso faz com que o fluxo se dê no sentido da saída do líquido do capilar em direção aos tecidos. Isso é muito oportuno nós entendermos, pessoal, porque isso permite a saída do sangue, que vem rico de nutrientes, que vem rico de oxigênio, para então atender as demandas desses tecidos por essa rede de capilar banhado. Ao longo do capilar, esse gradiente vai se transmudando, de forma que ao final da extensão capilar, nós temos exatamente a inversão dessa relação, de forma que a pressão hidrostática se torna menor do que a pressão oncótica, e aí a tendência do fluxo é exatamente o contrário, é que o líquido saia do tecido e retorne ao capilar, ali já na iminência de ser coaptado, de ser colecionado em vênulas, para então fazer o retorno venoso, como nós bem conhecemos. Esse fluxo ele é deficitário, ou seja, pessoal, o aspecto aferente do ponto de vista do tecido é muito mais volumoso do que o aspecto eferente, e aí entra um ator importantíssimo. Nós vamos falar muito desse ator hoje, que são os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos cumprem então esse papel de carrear esse excesso de líquido, de forma que não haja acúmulo gradativo de líquido no ambiente tissular. E esse acúmulo é exatamente o que será configurado como edema para as mais variadas entidades, como nós vamos ver ainda nessa aula. Então aqui nós temos representado a rede arteriolar, que se capilariza, e a partir daí que se coleciona, que se ajunta nas vênulas, compondo aí a parte mais distal do sistema venular. E aqui representado nessa elipse, nós temos o ambiente tissular, e aqui você percebe então esse fluxo pelas setas, você observa esse fluxo de líquido, como a gente falou. E a rede linfática, né, aproveitando ou fazendo essa drenagem a partir de uma coleção chamada linfa. Então a rede linfática tem esse importante papel de carrear esse excesso de líquido para dentro do tecido circulatório, do ambiente circulatório novamente. É claro que a fisiologia capilar, pessoal, não é apenas dependente desses dois atores, pressão coloidosmótica e a pressão hidrostática, né? Existem baroreceptores, existem sensores de volumes. Esses sensores de volumes estão localizados ao longo de vasos, no átrio direito, rins, fígado. A gente tem, por exemplo, o peptídeo natriurético, né, de produção atrial, que tem um impacto nessa fisiologia. O próprio sistema nervoso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que uma vez disparado faz com que haja a retenção de sódio e a retenção de líquido, a própria resistência vascular periférica, o débito cardíaco, a permeabilidade do leito capilar, e ainda a gente precisa levar em conta substâncias, muitas das quais inflamatórias, que agem nessa hemodinâmica capilar, né? Por exemplo, prostaglandinas, sininas, fator natriurético atrial, fator antidiurético, dentre outros. Então a gente tem aqui um universo de possibilidades, um universo de situações que vão interferir, que vão regular a fisiologia
capilar. E eu quero ainda chamar a sua atenção para alguns aspectos fisiopatológicos, pessoal, ainda nesse começo de aula, ainda nesse momento em que a gente está aqui fazendo uma base, fazendo um preparo para a abordagem clínica, para o manejo clínico propriamente dito dos edemas, né? Em primeiro lugar, destacar a importância capital dos rins na gênese, na regulação ou até no impedimento dos edemas, né? É interessante notar que os edemas se tornam clinicamente aparentes, aqui principalmente, é claro, a gente está se referindo aos edemas locorregionais e os edemas generalizados, eles se tornarão clinicamente evidentes, perceptíveis, quando o acúmulo de líquido intersticial for aí entre 2,5 e 3 litros. Então vocês percebam que é um volume bastante considerado para que haja essa manifestação, clínica, não é? Esse extravasamento representa o próprio volume plasmático. Se a única fonte de edema fosse o plasma, haveria colapso hemodinâmico, e a hemoconcentração seria severa, né? Então, com a tendência de redução, de contração do volume plasmático, os rins entram em ação, retém água, retém sódio, fazendo com que então a volemia plasmática se recomponha. E essa ação é interessante, que ela faz a própria perpetuação do edema. E isso é interessante da gente notar. Assim, a expansão do volume celular total e o volume plasmático é mantido em um valor muito próximo do normal, garantindo a homeostase hemodinâmica. E isso faz com que o indivíduo tenha então essa retenção líquida. E aqui vem um dos parâmetros clínicos importantes para a aferição desse fenômeno, que é exatamente a massa do paciente, né? Então a gente sabe que ganhos muito rápidos de peso são, na verdade, quadros, na sua maior parte, edematosos. E aqui está posto, então, os 4 mecanismos que eu quero apresentar para vocês dos edemas. É claro que, em se tratando de medicina, há sempre um combinado dessas situações, né, pessoal? Quase nunca um fator sozinho desse vai agir. A gente terá uma combinação, e muitas vezes até mesmo uma combinação das 4 classes de mecanismo. O primeiro mecanismo, então, é esse mecanismo osmótico, não é importante. O segundo mecanismo que eu quero lembrar é o desequilíbrio das forças de Starling. O terceiro mecanismo, o mecanismo inflamatório, ou seja, o mecanismo flogístico, a ocorrência de flogose aqui desencadeando edema. Nós vamos falar bastante disso. E a perda da fisiologia, da integridade fisiológica dos vasos. Como atores do mecanismo de osmose, nós precisamos lembrar da albumina, né? A albumina que tem um papel importantíssimo, é uma proteína hidrossolúvel com seus 66 mil daltons de peso molecular, e tendo o fígado como seu principal produtor. E isso é importante porque nos quadros de insuficiência hepática nós teremos um impacto nessa produção, e aí é uma das gêneses do edema, como a gente já vai falar há pouco. E a gente precisa lembrar que a produção diária hepática é de cerca de 12 gramas, né? O estímulo de produção de albumina acontece com uma série de estímulos, como queda da pressão coloidosmótica plasmática, por um mecanismo de feedback, por um mecanismo de retroalimentação. Cortisol, insulina, hormônio tiroidiano são outros estímulos que fazem com que haja, são outras situações que fazem com que haja estímulo na produção da albumina. Vale lembrar também que citocinas pró-inflamatórias e a deficiência de aminoácidos fazem a inibição dessa produção, além do importante papel do mecanismo do metabolismo hepático, como a gente falou, né? O outro mecanismo é o desequilíbrio das forças de Starling com o aumento da pressão hidrostática, e diz-se que esse aumento acima de 15 milímetros de mercúrio ele torna-se importante na gênese do edema. Além disso, o aumento da permeabilidade e a diminuição da pressão osmótica são mecanismos importantes para o desequilíbrio de forças de Starling e a gênese do edema. Os eventos flogísticos, a flogose é um outro mecanismo importante, e aí eu quero lembrar para vocês os sinais capitais da inflamação, que são dor, rubor ou hiperemia, calor, perda funcional e edema, ou aumento volumétrico, né? Exatamente aqui entre o edema. Então o edema muitas vezes é essencialmente inflamatório. Aliás, pessoal, sempre haverá nos quadros edematosos maior ou menor participação do edema. E aqui, na verdade, como eu disse há pouco, é um recurso pedagógico. Esses 4 mecanismos muitas vezes estão acontecendo de uma forma concatenada, de uma forma simultânea. Finalmente, o quarto mecanismo, a perda da fisiologia vascular,
vai levar a um aumento da permeabilidade ou pode ser também uma incompetência do sistema linfático, ali, como seus mecanismos mais importantes. E na verdade o edema vai acontecer quando esse teatro de forças, esse teatro de operações que se dão no ambiente tissular, na relação dos tecidos com os capilares, quando os fatores de compensação forem incompetentes. Né? Então, quais são os principais fatores de compensação que a gente poderia citar? O aumento do fluxo linfático. E é interessante que os pulmões são órgãos bastante limitados nessa capacidade de aumentar a drenagem linfática, né? E por isso eles são tão susceptíveis aos quadros edematosos inflamatórios, e como em tempos de Covid a gente tem visto tanto, né? O aumento da pressão hidrostática é inicialmente um mecanismo de compensação, mas logo em seguida é um mecanismo de empeoramento desse quadro de edema, né? O aumento da pressão osmótica, ou melhor, da pressão oncótica, da pressão osmótica intravascular, também é um outro mecanismo de compensação, mas com data de validade ali em relação à ocorrência do edema. Muito bem. Posto esses aspectos fisiopatológicos, pessoal, vamos pensar na classificação dos edemas. Aqui eu trouxe uma classificação que eu acho que é bastante útil, bastante didática, que organiza as várias e tão heterogêneas entidades que evoluiriam com edema passíveis de serem encontrados, que é a localização a classificação quanto à extensão. Então nós temos os edemas que se estendem por todo o organismo, que acometem toda a superfície corporal, todo o organismo como um todo, né, que são os edemas generalizados. Eles ganham um nome específico de anasarca. Os edemas loco-regionais, como por exemplo edema de cervical, edema de membro superior, edema de membros inferiores, e os locais, por exemplo, primeiro pododátilo, né, uma condição extremamente localizada. Aqui algumas entidades que eu já quero fazer uma descrição para vocês como parte dessa aula, pela sua importância. Os edemas generalizados podem ser a anasarca, como nós falamos, a ascite, o derrame pleural e o derrame pericárdico. Ascite, derrame pleural e derrame pericárdico ganharão status de aulas separadas aqui no nosso curso de grandes temas em medicina interna pela sua importância, mas eu já posso concorrer para vocês, eu já posso fazer um spoiler para vocês que o mecanismo dessas condições de coleção são muito parecidos, como disse há pouco, e por isso a gente poderia dizer que os derrames acima citados são variantes do edema. São variantes do edema. Você não pode sair por aí dizendo que o professor Gilvano disse que derrame pericárdico é uma forma de edema. A gente está trazendo aqui uma visão sinóptica e mostrando para você que há uma correlação, há uma semelhança entre essas entidades por semelhanças de seus mecanismos. Quanto à anasarca, a gente tem algumas entidades clínicas muito importantes que eu não posso deixar de dizer para vocês. A síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica, ambas também terão, ainda que a gente fale aqui rapidamente, ambas terão status de aula própria pela sua importância aqui no nosso curso. A insuficiência cardíaca, que foi objeto de 2 aulas anteriores nossas, nós que ainda vamos incluir aqui a aula de insuficiência cardíaca aguda, e a cirrose hepática, que também receberá uma atenção especial dentro da aula de insuficiência hepática. Então, algumas considerações eu gostaria de fazer, pessoal, acerca dessas entidades, porque esse é um momento oportuno para que você tenha, ainda que estudando-as posteriormente de uma forma mais minuciosa e mais detalhada, eu quero inseri-las nesse contexto das entidades edematosas, para que você construa na sua cabeça essa concatenação, essa correlação com o todo que é a visão dos edemas. Então, a síndrome nefrítica é uma síndrome caracterizada por lesão glomerular com redução global da taxa de filtração glomerular, ou seja, é uma condição que leva a um dano glomerular com impacto na sua função, que é a função de filtração. Existe então nessa condição uma intensíssima ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e levando então a imediata e importante retenção de sódio e de água. Essas duas condições, a sódio e a água retido, fazem uma hipervolemia e uma retenção arterial. A hipertensão arterial. Então o mecanismo de edema, que será um edema generalizado, né, ainda que como nós vamos observar
daqui a pouquinho, muito localizado na face, por exemplo, mas é um edema generalizado, é uma condição sistêmica que está trabalhando em todo o organismo. O principal mecanismo desse edema é o que nós chamamos de overflow, overfluxo, né? Hiperfluxo, que é um extravasamento do capilar por aumento da pressão hidrostática. Então, aquele equilíbrio que eu mostrei para vocês no início está extremamente desequilibrado, no sentido de que há um empuxo, um violento empuxo dos líquidos no sentido do seu extravasamento dos capilares, das arteríolas e das venas, particularmente dos capilares. Quanto à síndrome nefrótica, né, uma outra condição que a gente sempre está fazendo uma composição sinóptica e comparativa entre as outras, é uma síndrome também caracterizada por lesão renal, só que aqui o grande evento não é primariamente a perda da capacidade de filtração glomerular, mas sim uma perda urinária proteica importante, ou seja, uma proteinúria importante. Vamos nos lembrar que proteinúria maciça, né, vai caracterizar a síndrome nefrótica com cerca de 3,5 gramas de extravasamento urinário de proteínas, conferindo aqui um dado semiológico muito importante que nós temos repetido para você, que é o aspecto da urina espumosa. Embora há que se dizer que nem toda urina espumosa é uma urina proteinúrica. A perda proteica reduz a pressão oncótica nos capilares, preste atenção nesse mecanismo. Na síndrome nefrítica a gente falava que o mecanismo mais importante era o aumento da pressão hidrostática, e aqui a perda da pressão oncótica por perda de proteínas no ambiente plasmático capilar. A redução então da pressão oncótica reduz o retorno dos líquidos à circulação venosa e aumenta esse desequilíbrio com retenção tissular de líquidos. A redução do volume vascular leva à redução da perfusão renal, e aqui também esse mecanismo leva a uma importante ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e com isso, novamente, mais uma vez, a retenção da água e retenção do sódio, claro, empeorando aquela condição inicial de edema. Que é o que está aqui, né? O aumento da retenção da água faz com que haja uma diluição relativa da pressão osmótica. Então, olha só que interessante, da pressão oncótica, piorando ainda mais esse desequilíbrio edematoso. Então, a gente vai chamar de edema renal, de forma genérica, o edema relacionado a esses distúrbios renais, sem fazer aqui distinções entre síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, né? Então, ambas terão, por característica, o chamado edema renal. Localiza-se predominantemente na face, esse é um aspecto loco-regional importante. Há predomínio da região periorbital, talvez pelas características teciduais nessa localização, né? E é um edema, olha o dado clínico importante aqui para nós, é um edema que piora de manhã e melhora ao longo do dia, quando o indivíduo assume o ortostatismo. Por gravidade, esse líquido extravasado no interstício facial vai se recompondo, vai se realocando, de forma que o edema melhora ao longo do dia. E isso é um dado semiológico muito importante para notarmos e cotejarmos o paciente em relação a ele. O edema de membros inferiores de origem renal piora durante o dia, pela mesma razão do ortostatismo e a gravidade, sendo por isso conhecido como edema vespertino, né? Um outro dado fisiológico com implicância clínica que nós devemos levar em conta. E o edema renal pode evoluir para a nasarca e inclusive para edemas serosos, como a gente falou há bem pouco, né? Outra entidade que leva a um edema generalizado, ela foi objeto recente de aula aqui nesse curso, é a insuficiência cardíaca, né? Em particular, aqui a gente vai falar da insuficiência cardíaca por incompetência do VD. Claro que, havendo incompetência do VE, nós vamos também ter aspectos edematosos, mas não em anasarca, e sim edema pulmonar, não é? Como nós vimos lá. Então, a congestão do sistema venoso e o aumento da pressão, com o aumento da pressão hidrostática, são mecanismos fisiopatológicos importantes. Há então dificuldade de retorno do líquido do terceiro espaço para ser drenado pela circulação. A retenção, ou melhor, a redução do volume arterial efetivo ativa de novo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com retenção do sódio e água e empeoramento dessa condição da ICC. A água retida então aumenta ainda mais a pressão hidrostática e ainda mais piora o edema de origem cardiogênica, né? Na insuficiência cardíaca direita,
o edema vai naturalmente localizar-se nos membros inferiores e piora ao longo do dia e com a ortostase. Vamos nos lembrar que para os pacientes acamados existe uma variante que a gente deve citar, que é o edema sacral, né, ao invés de colecionar nos membros inferiores. Vamos nos lembrar de alguns pontos muito importantes, característicos do edema na insuficiência cardíaca, e aqui, claro, mais uma vez, eu me refiro mais especificamente ao ICC de câmara direita, né? Pressão venosa central aumentada, então aquela pressão de cava terminal, ali pressão de átrio direito aumentado, a presença do refluxo hepatojugular, você se lembra que se trata de uma compressão na loja hepática ou no epigástrio, variante da técnica, e a observação de um aumento de 3 centímetros ou mais na coluna da jugular. Isso caracteriza o refluxo hepatojugular, e o refluxo hepatojugular é também uma leitura da pressão venosa central, ou seja, da pressão em átrio direito, já que o gradiente entre cava terminal e átrio direito é muito pequeno, é quase que desconsiderável. O desvio do ictus cordis, né, um outro sinal que a gente deve observar, a presença de B3 e B4, hepatomegalia, ascite, edema de parede abdominal e edema de membros. É claro, aqui a gente fala mais especificamente de edema de membros inferiores. Outra entidade importante no quesito edema generalizado, no quesito anasarca, é o edema que ocorre na cirrose. Vamos recordar, ainda não apresentamos essa aula aqui nessa temporada, mas vamos recordar que a cirrose é uma alteração estrutural anatomopatológica do fígado com a sua perda de filtro, né? Nós sabemos que assim como os rins e os pulmões, o fígado é um dos grandes filtros fisiológicos do corpo humano. Ao substituir a sua citoarquitetura, o seu arcabouço histológico original por fibrose, a gente tem um impedimento nesta filtração. Então, quais são os principais aspectos que devemos levar em consideração quando falamos em edema na cirrose? A lesão hepática leva à redução da síntese de albumina, já falamos isso há bem pouco. Então, na cirrose existe um agravamento do edema periférico, um agravamento da anasarca por redução da pressão oncótica, devido exatamente a esse fator, já que a albumina é um dos grandes referenciais coloidosmóticos vasculares, né? Então a redução faz com que haja esse desequilíbrio no primeiro momento. As alterações hepáticas estruturais, como falamos há pouco, dificultam então o fluxo desse sangue que caminha para a passagem hepática, e com isso existe um aumento na pressão hidrostática venosa ali no sistema veia-porta e no sistema intrahepático linfático. A lesão endotelial na hipertensão portal produz o óxido nítrico, e o óxido nítrico leva a um conjunto de alterações hemodinâmicas a partir da dilatação de vasos do território esplâncnico, com represamento desses vasos e com relativização da hipovolemia nesses pacientes. Então, é um paciente que tem um aumento da água total, mas tem uma redução do volume circulante. Isso é um dado fisiopatológico muito importante. Redução do volume arterial efetivo, que leva à redução da perfusão renal, e aí você já sabe, isquemia renal ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e fazendo com que haja retenção de sódio e retenção de líquido. Então esses são os principais elementos, os principais aspectos fisiopatológicos dessa condição de anasarca. Existe uma outra entidade, pessoal, que é muito importante a gente mencionar aqui, que é o linfedema. Nós dizíamos há pouco que o sistema linfático tem essa missão de drenar o excedente que o sistema venular não conseguiu abarcar, que não conseguiu absorver, e essa diferença que vai ficando então no ambiente tissular é de missão do sistema linfático, né? Quando nós temos a deficiência do sistema linfático, então nós vemos ensejar uma condição clínica denominada linfedema. Há um acúmulo normal de líquidos ricos em proteínas no espaço intersticial, que concorre para ainda fazer uma aspiração ainda mais efetiva de líquidos do interior dos capilares. E a etiologia, pessoal, o conjunto causal de linfedema é realmente heterogêneo e bastante amplo. Nós temos causas infecciosas, nós temos causas idiopáticas, mas é importante mencionar aqui cirurgias, traumas,
infecções e radioterapia, né? É bem conhecido, nós vamos mostrar aqui um exemplo, é bem conhecido o linfedema de membro superior relativo ou posterior a uma mastectomia por câncer. Esse edema normalmente é progressivo, é contínuo e progressivo, né? Aqui ficou repetido, mas é contínuo e progressivo, e associa-se, isso aqui é importante, a alterações de pele, como descoloração, hiperplasia, hiperkeratose, papilomatose, espessamento dérmico e também úlceras, né? Pigmentação, um outro ponto aqui importante da gente dizer. A alteração acarreta um risco aumentado de infecção dos tecidos moles adjacentes, como celulite, nós vamos observar isso. Essa retenção líquida, essa incompetência do linfedema mostra a função do sistema linfático, não apenas uma função de drenar esse excedente líquido, mas também uma função de regular o sistema imunológico e de fazer ali um drive dessas entidades infecciosas, de complexos inflamatórios e tudo mais. E é interessante a gente dizer que o linfedema tem como característica dor. É muito comum, então, a gente ouvir queixas de dor no paciente portador de linfedema. Muito bem. Em relação às inflamações locorregionais, elas também são muito importantes. Eu poderia dizer para vocês que nós temos basicamente 4 entidades. Os edemas inflamatórios, o linfedema, a insuficiência vascular e o angioedema. E nós pretendemos falar com você um pouco mais detidamente a respeito dessas entidades. Já o edema local, pessoal, ele tem um interesse, ele tem uma implicação, ele tem uma importância local. Eu trouxe aqui uma variada trilogia de edemas locais para nós analisarmos. Aqui à nossa esquerda nós temos uma paroníquia, né? O edema que é mínimo, né? O edema está bem localizadinho aqui na borda digital, ao lado dessa coleção aqui, como a gente pode ver, né? Um quadro bastante característico da paroníquia, ou panarício, como também era conhecido anteriormente. Aqui nós temos, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de fazer a identificação dessa estrutura. Aqui nós temos a presença de uma vulva feminina, o grande lábio está rebatido, revelando um grande edema, na verdade um edema maciçamente inflamatório. Estou me referindo aqui a uma inflamação de uma das glândulas de Bartholin, ou seja, uma bartolinite, um evento inflamatório infeccioso muito comum em pacientes diabéticos. Um edema da maior importância, extremamente doloroso, incômodo, mas absolutamente local. Para mostrar para vocês a diversidade desse universo de edemas locais, e aqui, claro, cada uma dessas condições ganha status nosológico, pessoal, e será oportunamente estudado, em sua grande maioria, pelas disciplinas correspondentes, e alguma coisa a gente vai acabar falando aqui em nosso curso de grandes temas em medicina interna. Aqui é uma condição extremamente localizada e específica, que é um edema de retina e um edema de papila do nervo óptico secundário a um evento vascular, qual seja a trombose da veia central da retina. Então veja, você que está acostumado a ver aquele padrão clássico de fundo de olho, uma papila do nervo óptico bem identificada, as arcadas vasculares bem dispostas, o edema, o epitélio pigmentado da retina sem edema, brilhante e de coloração habitual. Aqui você encontra uma alteração bastante intensa dessas características, né? O nervo óptico perdeu a sua identidade, ele tem um edema bastante importante, há uma turgência venosa flagrante, há um apagamento arterial, já que artérias e veias compartilham o ambiente da intimidade da papila do nervo óptico como espaço de trânsito, e uma vez havendo a trombose de veia central da retina, há uma obliteração relativa dos ramos arteriais com esse apagamento. Além disso, a gente vê aqui inúmeros pontos de hemorragia. Então, um quadro que tem sim um edema extremamente importante. Essa é uma entidade que deve ser rapidamente atendida sob pena de impacto e prognóstico ruim em relação à função visual, mas se trata de um evento localizado, né? Então, os edemas locais, pessoal, não ganharão muito estirpe, não ganharão muito espaço aqui em nossa aula, já que nós temos por interesse e missão trazer essa macrovisão de edema para você, trazer essa mensagem
de como fazer abordagem clínica, de como caminhar e se encaminhar no sentido do diagnóstico etiológico, da propositura do tratamento, é claro, e da busca da cura, que é, sem dúvida nenhuma, nosso objeto maior, nosso objetivo maior. Eu quero lembrar, então, que o edema por flogose, pessoal, que o edema inflamatório, ele não virá sozinho, ele não virá desacompanhado, ele virá associado aos clássicos sinais inflamatórios capitais, né, ou sinais, os major signs da inflamação, como se diz. É claro que isso, de novo, eu repito para você, é um recurso quase que puramente pedagógico, pessoal, já que todo edema, inclusive aqueles que parecem não ser assim, eles têm sim um componente infeccioso, tem sim um componente inflamatório em maior ou menor grau, né? Então, falar de edema inflamatório é um recurso artificial e extremamente pedagógico. E eu me refiro então à concorrência simultânea de calor, hiperemia, rubor, vermelhidão, dor e perda funcional. Então essa perda funcional, claro, será muito relativa aos aspectos loco-regionais, será muito relativa ao local de acometimento, às funções acometidas, aos órgãos envolvidos nesse processo de inflamação. Os principais eventos no que diz respeito ao edema da flogose, nós temos aumento dos poros vasculares, com aumento da diapedese, feita a partir do chamamento de células inflamatórias, então existe um extravasamento maior pelos poros vasculares, e isso vai concorrer para a saída de líquido também. Há uma vasodilatação, portanto, e esse fluido ele acaba extravasando com muito mais facilidade. A redução da albumina por citocinas inflamatórias, há pouco nós vimos que as citocinas inflamatórias são redutores da produção de albumina. Microtromboses, né? Vocês sabem que o processo inflamatório é um dos deflagradores da cascata de coagulação, e há uma trombose, uma microtrombose, uma trombose capilar, uma trombose arteriolar, uma trombose venular, e mais raramente uma trombose em vasos de maior calibre, mas as microtromboses têm sem dúvida nenhuma um papel muito importante, já que via de regra elas aumentarão a pressão hidrostática nos capilares circunvizinhos com aumento do extravasamento de líquido. Ademais disso, existe um ajuntado, um acúmulo de proteínas tissulares que exercerão pressão osmótica, fazendo então o chamamento desse líquido a partir do interior dos vasos, concorrendo então para o edema. É muito importante nós nos atentarmos para a importância dos edemas de origem inflamatória, interrogar trauma, interrogar doenças sistêmicas. Aqui nessa foto, que por um lapso a gente esqueceu de fazer a referência, é um paciente com lúpus agudo, fazendo uma rara forma de edema facial, né? Há um pronunciado edema palpebral, há edema malar, nós vamos falar disso hoje. Então, há sempre destaque dos sinais capitais de flogose, né? E quase sempre a gente vai dizer que as inflamações passam, sem dúvida nenhuma, pela ocorrência importante de edema. Ainda dentro desse assunto, desse capítulo dos edemas por flogose, mas já destoando um pouquinho, eu quero fazer recordar aqui, elas são objetos ou serão objetos de aula específica nossa, né? Mas lembrar da trombose venosa profunda, essa falaremos um pouco mais hoje. Das tromboflebites superficiais, são duas causas importantes de edemas, as oclusões arteriais, a trombose do seio cavernoso. Nós teremos aula específica de trombose do seio cavernoso aqui para vocês, uma entidade rara, ainda bem, mas muito séria, muito grave, que demanda uma diagnose rápida, uma tomada de atitude rápida, e a trombose da veia central de retina, como eu cheguei a mostrar para vocês no slide anterior, e aqui para citar algumas das mais diversas entidades clínicas que têm por marca registrada a ocorrência de um evento vascular associado ao processo inflamatório. O trauma, que tem uma importância muito grande, né? O trauma ele tem uma forma muito complexa de instalação de edema, e aí a gente pode lembrar-se de um capítulo muito importante, que são as reações metabólicas ao trauma. Então não envolvem somente a injúria local, mas o disparo de uma série de alterações neurohormonais que ensejarão para o empeoramento
e para a progressão do trauma. Aqui a gente mostra uma criancinha que foi vítima de uma queimadura com água quente, né? E aqui há um edema de tronco superior e um edema de face importantes. Como disse no início da aula, sempre que nós falamos em edema, nossa mente vai pronta para a superfície corporal. E isso é verdade, já que muitas entidades, muitas e importantes entidades clínicas, exatamente se manifestarão desta forma. Eu quero trazer para vocês alguns critérios, alguns aspectos que não podem deixar de ser avaliados diante de um paciente que apresente um ponto qualquer da superfície corporal edemaciado. Nós precisamos saber da localização e distribuição desse edema. Nós precisamos graduar a intensidade. Nós precisamos de respostas em relação à consistência. Nós precisamos de avaliação da pele circunjacente a este edema. Nós precisamos saber como está a sensibilidade cutânea e ainda algumas outras alterações de pele, como por exemplo microisquemias, que são aspectos muito importantes de serem considerados. Em relação aos edemas loco-regionais, nós faremos 4 abordagens. Nós vamos considerar 4 grandes áreas loco-regionais. E para não falar de uma quinta, que é a craniana, que nem abordaremos aqui, já que ela é um pouco mais despida de importância clínica e um pouco mais rarefeita de entidades clínicas que poderão aparecer como agentes de edema de polo craniano. O edema de face, edema cervical, os edemas de membros inferiores e os edemas de membros superiores. E aqui eu já quero dizer que a primazia está com edema de face e com edema de membros inferiores. O edema de face, pessoal, por si só, teria espaço para uma aula inteira e eu teria que me delongar muito aqui para fazer para vocês uma abordagem do edema de face. A gente pode fazer isso oportunamente, porque é de fato um tema muito importante. Eu quero destacar algumas subentidades nesta identidade loco-regional. O edema palpebral, algumas delimitações faciais importantes, porque elas são diagnósticas em si mesmas, né? Então, se a gente tiver essa informação, a gente tem uma possibilidade de diagnóstico à frente, que é o edema da dacrocistite, que é o edema nasal, que é o edema malar, que é o edema generalizado de face. Muito bem, o edema palpebral, pessoal, eu poderia dividi-lo para vocês em 2 grupos. O grupo de condições palpebrais, ou seja, o grupo de condições relativas ao acometimento local. E um outro grupo de condições relativas a acometimento distante, e aqui a gente lembra, por exemplo, do angioedema, vamos falar dele há pouco. Então é uma manifestação local de um fenômeno sistêmico, e também do edema renal, como falamos há pouco, né? Então, sem querer esgotar o tema, eu quero trazer aqui algumas ilustrações para vocês. Primeiro eu lembro, isso é uma publicação, aqui embaixo está a referência, do chagoma de inoculação, né? O famoso sinal de Romagnat. E vocês se lembram da doença de Chagas e a sua fisiopatologia, e aqui a gente enaltece a história do incansável pesquisador que pela primeira e única vez na história fez uma descrição completa desde o vetor, a sua biologia, até as formas clínicas da doença. E a gente precisa então reconhecer o valor da pesquisa brasileira, nunca tão importante como nos dias de hoje, quando a gente anda às voltas com essa terrível pandemia do SARS-CoV-2, com a pandemia da Covid-19. Perdão. Então esse é um edema da inoculação do agente. Esse edema ele é essencialmente palpebral e ele é patognomônico, é quase que patognomônico da entidade do Chagas agudo, né, que é o índice da doença, é o momento da inoculação do agente. Trouxe 2 outros exemplos aqui para vocês. Aqui nós temos um ordéolo. Eu não quero que você se preocupe nesse momento com essas entidades, é só ilustrativa a ocorrência, a informação. Aqui a gente tem um ordéolo abscedado. Observa aqui essa coleção a ponto de drenagem espontânea, né? E aqui eu quero trazer uma informação importante, pessoal. Jamais façam expressão dessa lesão. E isso é muito importante, porque ao atender um paciente desse do pronto-socorro, nós temos a ingênua
impressão de que se a gente romper ali com um bisel de uma agulha e fazer uma leve expressão, a gente estaria ajudando em muito esse paciente a se aliviar desse incômodo, já que, embora extremamente localizado, incomoda e dói bastante, né? Qual é o problema de fazermos isso, pessoal? A resistência da pele tarsal ali é X, e a resistência dos tecidos mais profundos é X sobre 3, X sobre 4, é muito menor. Então, quando nós fazemos a expressão, quando nós esprememos essa lesão, há um risco de uma introjeção desse material contaminado mais profundamente, e isso vai ensejar a ocorrência de uma celulite septal, uma celulite pré-septal, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, esse é um ordéolo abscedado, gerador de um edema palpebral importante. Aqui embaixo nós não temos exatamente um edema palpebral, pessoal, nós temos um aumento de volume palpebral. Aqui é um calásio. O calásio é uma congressão inflamatória, purulenta, que foi isolada pelo organismo a partir de uma muralha fibrótica, fazendo então esse volume sobre a superfície palpebral. Essa é uma entidade cirúrgica. Há que se fazer uma microcirurgia para a resolução dessa condição. Aqui nós temos um edema importante nas pálpebras, né, à direita, a tal ponto que o paciente não consegue fazer abertura espontânea dessa pálpebra, tal a intensidade da dor. E a gente percebe aqui um aumento do relevo dos poros, que a gente chama de sinal da casca de laranja. Eu estou falando aqui de uma celulite palpebral. O que é uma celulite palpebral ou pré-septal, né, pessoal? É a inflamação, é a infecção bacteriana dos tecidos adiposos subjacentes à pele, e essa é uma entidade extremamente importante. Eu não consigo entrar nessa discussão nesse momento, mas eu quero deixar com você a informação de que nós temos dois tipos de celulite: a pré-septal, aquela que se dá adiante do septo orbitário, e a septal ou pós-septal, que acomete o estojo orbitário, já que a infecção consegue transpor o seio, o septo palpebral, ou veio de um seio paranasal. Essa infecção orbitária é muito grave potencialmente, gera o que nós chamamos de olho de boneca, aquela condição em que o paciente perde a mobilidade dos olhos, e tem de 20 a 30% a chance de concorrer ou de evoluir para uma meningoencefalite, né? Ambas as condições devem ser tratadas com antibiótico terapia apropriada, sendo que o segundo caso deve receber uma antibiótico terapia endovenosa e ser mantido em hospitalização. Aqui o padrão da dacrocistite, eu preciso lembrar para vocês, não é o mote principal da aula, mas eu preciso lembrar para vocês que a dacrocistite é a inflamação do sistema de drenagem, lacrimal. Eu quero lembrar a vocês, vou mostrar aqui do lado direito que não está acometido, nós temos nessa região onde eu estou apontando o ponto lacrimal superior, o ponto lacrimal inferior, a ele se seguem os ductos lacrimais, que então drenam, passando por essa região lateral da asa do nariz, drena no septo nasal, no meato nasal inferior. E aí, quando eu tenho uma coleção purulenta, uma infecção, normalmente por obstrução desse sistema, nós temos uma dacrocistite, que forma esse volume, esse enduramento nessa região entre o canto nasal do olho e a asa do nariz. Então, mensagem para vocês de antemão, antes da gente entrar especificamente nessa temática: os aumentos, as tumefações dolorosas, né? Dor, hiperemia, calor e edema vão ocorrentes entre o canto nasal, ocular nasal ou canto medial e a asa do nariz. Nessa topografia deve nos fazer pensar em dacrocistite, essa condição inflamatória infecciosa com coleção purulenta represada no sistema de drenagem, né? Aqui da mesma forma, pessoal, jamais drenar. Por que eu não posso drenar? Porque muitas vezes ao drenar eu vou lesionar o sistema de drenagem lacrimal, causando então uma condição de dano ao sistema de drenagem lacrimal do paciente muito maior do que a própria condição inflamatória infecciosa. Muito bem, uma outra entidade, aqui nós temos um lábio bastante inchado, né? É o angioedema. O angioedema é uma entidade que ocorre particularmente na face, língua, laringe, abdômen, braços ou pernas,
e normalmente está associada à urticária, com formação inclusive de placas típicas da urticária. Portanto, é uma condição atópica, é uma condição relacionada aos processos alérgicos, pode também acometer, além dos lábios, a mucosa conjuntival, é de instalação súbita de minutos, durando minutos a hora, normalmente regredindo de uma forma espontânea. E aqui a entidade angioedema de maior importância é o angioedema de laringe, claro, porque leva a uma obstrução da via aérea, e se não for atendido a tempo pode ter consequências funestas aí com a perda do paciente, né? Os demais angioedemas, enquanto assustem bastante familiares e pacientes, eles são de evolução benigna e autorresolutivos, normalmente decorrente de uma reação de hipersensibilidade, que pode ser uma escrofulodermia, ou seja, resultado de uma picada de inseto, por exemplo, né? Existe aí um aumento abusivo e rápido da permeabilidade vascular, e esse aumento ele faz-se mediado por histamina, e essa já é uma pista do tratamento, né? O uso então de antihistamínicos, o uso de medicações que fazem estabilização da membrana de mastócitos sem a degranulação da histamina serão muito oportunos no tratamento, né? O angioedema está associado então à histamina, à bradicinina, a substâncias inflamatórias, mas também pode ocorrer por deficiência hereditária, como é o caso da deficiência do inibidor da C1 esterase. E pode também ser induzido por fármacos, e aqui a gente dá um destaque aos inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Aqui mais um exemplo, né? um intensíssimo angioedema bilateral. Imagina você recebendo no pronto-socorro onde você está de plantão um quadro como esse, é realmente bastante assustador. E se você nunca ouviu falar, se você não tem um preparo mínimo para abordagem de uma condição dessa, realmente vai tremer nas bases. Muito bem. Falando ainda de edemas loco-regionais, eu quero fazer referência rápida ao edema cervical. O edema cervical é uma entidade rara e, na maior parte das vezes, os aumentos volumétricos da região cervical não são edemas, ó, aumento aí, de massas, os aumentos de estruturas cervicais, mas é um diagnóstico diferencial importante que deve ser considerado. Aqui eu trouxe um exemplo de um desses diagnósticos diferenciais. Aqui a gente tem um bócio gigante, e você se lembra que o bócio gigante é uma entidade caracterizada pelo aumento volumétrico da tireoide, com aumento de muitas vezes em relação ao seu tamanho original, de forma a fazer esse volume externo. Então não há edema aqui, há aumento volumétrico, e esse é um diagnóstico diferencial dos quadros edematosos cervicais que a gente deve levar em conta. Muito bom. Eu quero destacar, dentre as entidades que levam ao edema cervical, eu quero destacar a obstrução da veia cava superior, conhecido como síndrome da cava superior, né? A gente vai ter então edema facial, edema cervical, edema de membros superiores, por dificuldade dessa drenagem, né? Distensão das veias do pescoço, distensão das veias torácicas altas, pletora facial. Já vou mostrar um sinal para vocês em relação a isso. Essa pletora pode oscilar ou ser constante. Sintomas visuais. Por que sintomas visuais? Porque há um aumento da dificuldade de drenagem do humor aquoso. Você se lembra que o humor aquoso, formado pelos processos ciliares lá na câmara anterior, ele deve ser drenado continuamente pelo trabeculado. Ao trabeculado se segue uma fenda de 360 graus, conhecido como canal de Schlemm. Enfim, o canal de Schlemm é drenado pelas veias aquosas, que por sua vez são tributárias das veias episclerais e conectadas ao sistema de cava superior. Um aumento súbito da pressão de cava superior na síndrome da veia cava superior pode fazer com que haja um aumento súbito das veias episclerais, que se mostrarão na superfície conjuntival com um achado que é conhecido como sinal de saca-bocado, ou veias episclerais em saca-bocado, e pode inclusive ser causa de glaucoma pós-trabecular, uma entidade muito importante. E isso, claro, pode fazer com que haja edemas corneanos, pode fazer com que haja edema de nervo óptico, com redução da acuidade visual ou alterações campimétricas, dispneia, tosse, rouquidão, estridor, síncope por alteração abrupta da perfusão cerebral,
dor de cabeça, confusão e obnubilação são alguns sinais que a gente deve considerar na síndrome da veia cava superior, e nós lembramos dessa entidade enquanto representante das condições que cursam com edema cervical. Aqui está um estadiamento, eu não quero gastar tempo, depois você pode olhar com calma esse quadrinho aqui, certamente que faremos abordagem oportuna dessa síndrome, com mais detalhe, com mais vagar, aqui é só para você saber da existência dela. E eu quero dar destaque, e esta imagem é uma imagem da coleção do professor Gerald Dias, é o sinal de Pemberton. O sinal de Pemberton é uma pletora, uma hiperemia facial e cervical superior que ocorre quando o paciente faz elevação simultânea dos membros superiores. Essa elevação dos membros superiores faz mudar subitamente a dinâmica da drenagem e faz intensificar uma eventual obstrução de cava superior, e é um sinal extremamente importante que não pode deixar de ser por nós reconhecido diante da sua ocorrência. Muito bem, vamos entrar numa importantíssima instância de edema loco-regional, que são os edemas de membros, né? Uma gama de situações clínicas cursarão com edema de membros inferiores, e o clínico jamais pode deixar de identificá-las, o médico em geral jamais pode deixar de identificá-las pela sua importância. E aqui de pronto eu quero dizer para vocês que a gente faz uma divisão, que de novo é uma divisão didática, mas é uma divisão extremamente importante, que é dividir em edemas unilaterais ou francamente assimétricos e edemas bilaterais. Trombose venosa profunda, insuficiência venosa, cisto poplíteo de Baker, celulite, erisipela, trauma, estrofulodermia, a reação inflamatória, picadas de inseto, picadas de cobra, linfedema, são entidades importantes que caracterizarão os edemas de membros, seja superior ou inferior, mas vocês notarão que os inferiores são ainda mais importantes de forma unilateral ou assimétrica. Os acometimentos bilaterais normalmente apontam para condições sistêmicas, e essa é uma informação muito importante que eu quero deixar com você hoje. Desnutrição, síndrome nefrótica, como nós vimos, síndrome nefrítica, glomerulopatias, hipoproteinemias, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, insuficiência venosa bilateral, claro, hipertensão pulmonar, reações alérgicas, vasculites, medicamentos, linfedema, estado pré-menstrual, vamos falar dele, gestação, mixedema e o edema idiopático são condições que a gente deve lembrar quando aparecem bilateralmente. Percebam vocês que a lista é muito maior destas condições. Diante de edema de membros, pessoal, aqui ainda sem fazer um juízo de valor, se superiores ou inferiores, nós devemos responder 3 classes de perguntas. E grave isso porque é muito importante. Eu vejo entre os alunos, habitualmente o aluno repetir essas características, né, na descrição de um edema qualquer, sem, no entanto, ter uma noção exata do seu valor e do seu significado. É muito importante que eu e você saibamos o significado dessas condições. Eu costumo dizer que o que nos diferencia, pelo menos por enquanto, dos robôs, é exatamente essa ciência, essa inteligência, essa análise a partir de um sinal ou sintoma, aquilo que nós temos chamado de significado clínico. Portanto, diante de um edema de membro superior ou de membro inferior, nós devemos responder: é frio ou é quente? Ou seja, como ele se comporta em relação à temperatura? É doloroso ou é indolor? Ou seja, como é que ele se apresenta diante do quesito dor? É duro ou é mole? Então vamos avaliar cada um desses critérios e trazer à luz os seus respectivos significados. Edema quente significa, pessoal, um edema em que há uma alta perfusão. Tipicamente são as condições inflamatórias, aquelas condições que existe um hiperfluxo, que existe vasodilatação, que existe um chamamento inflamatório, existe uma atividade inflamatória. Então essa é a importância da informação quente ou frio. Quente quer dizer processo inflamatório, alta perfusão. Alta perfusão, sim, quase sempre por processo inflamatório. Fica melhor colocar assim. Enquanto edema frio significa baixa perfusão.
tá? Essa é a condição, esse é o significado clínico da temperatura quando se relaciona com os edemas. Em relação à dor, nós temos estados edematosos indolores, estados edematosos moderadamente dolorosos e estados inflamatórios muito dolorosos. Deixa eu descrever isso para vocês. Sempre que nós observarmos estados inflamatórios indolores, nós vamos lembrar de estase venosa, de alterações hemodinâmicas, como por exemplo a alteração da albumina. Quando a gente pensar em condições moderadamente dolorosas, vamos lembrar de linfedema. Condições muito dolorosas, nós vamos falar de hiperestesia, nós vamos falar de alodínia. E repito aqui para você o conceito de alodínia, que é a transformação, é a transmutação da sensação de tato em dor. Isso é a alodínia. E essas condições são encontradiças nos quadros isquêmicos, né, na obstrução arterial, na arteriosclerose local, nas embolias arteriais e no lipedema. Nós vamos falar dessa entidade logo mais, uma importante entidade que isso nos apresenta. Quanto à depressibilidade, ou seja, é mole ou é duro, né? E a gente avalia isso pelo quanto esse edema é depressível. Aqui, classicamente, a gente faz a avaliação de depressão, pessoal, comprimindo a pares plana, comprimindo o edema contra a pares plana da tíbia. Mas eu devo lembrar que eu posso, por exemplo, e devo fazer pesquisa da depressibilidade sacral. Isso é importante em pacientes acamados. A compressão da região malar em pacientes com edema facial, a compressão da região frontal em pacientes com edema generalizado de face é muito importante e pode gerar a mesma informação. Então, quando o edema se mostra depressível, nós temos uma informação brilhante. Trata-se de um edema recente, trata-se de uma transdução líquida recente que ainda não disparou alterações teciduais como inflamação, estabelecimento de uma atividade inflamatória mais densa, que isso caracteriza o chamado edema duro, o edema não depressível, né? Aqui nós temos um quadro de linfedema de membro superior. Então vocês observem a assimetria, observem como estão infiltrados braço, mão, dedos, claramente diferentes. Observe, por exemplo, o desaparecimento das veias superficiais, dos arcos palmares superficiais no dorso da mão edemaciada. Esse é um quadro de linfedema e esse quadro ele foi decorrente, ele foi consequente a uma mastectomia por tumor. Queremos lembrar então o sinal de Stemmer. O sinal de Stemmer ele é chamativo do linfedema e trata-se da impossibilidade do pensamento da pele na base do segundo pododáctilo. É claro que a gente pode, pessoal, aplicar essa manobra, essa tentativa de pensamento, como estou mostrando aqui, para qualquer região do nosso corpo, mas ela foi originalmente descrita na raiz, na base ali do dorso do pé, junto à raiz do segundo pododáctilo. Essa foi a descrição original do sinal. A depressibilidade gera um sinal que é conhecido como sinal da fóvea, sinal de Godet em francês. Godet quer dizer dedo, ou o sinal do cacifo. Então aqui está a região da pares plana da tíbia, ou tabique tibial também, como é conhecido, e ali a compressão gera essa acomodação do líquido, cedendo então a pressão do dedo, e ao ser removido o dedo, aquela é a marca do indicador do examinador ou do seu dedo polegar, e essa marca ela então é conhecida como sinal do cacifo. E aqui você já sabe que a depressibilidade do edema fala a favor desse mecanismo de transsudação e fala a favor do ineditismo do edema, já que os edemas crônicos tendem a ser mais densos, tendem a estabelecer entrelaçamentos inflamatórios, geração de fibrose, e a partir daí se tornam edemas endurados. Os edemas de membros superiores, como mencionei, são menos importantes, podemos dizer assim, e menos frequentes, inclusive, e talvez menos importantes por serem menos frequentes, do que os edemas de membros inferiores. E eu quero lembrar aqui 4 entidades: o linfedema, as raras obstruções venosas, celulite e insuficiência arterial. Aqui nós temos
como representante do edema de membros inferiores, nós temos uma gangrena de extremidade do membro inferior de um paciente diabético, e isso nos faz inaugurar o pensamento para lembrarmos as principais entidades: linfedema, insuficiência venosa, celulite e insuficiência arterial. Insuficiência arterial é essa que ensejou esse quadro, como está apontado aqui. É claro que esse é um quadro terminal extremamente grave, com tecido inviabilizado, não tem mais como salvar esse tecido. Esse paciente deverá ir para a amputação do antepé e com ele os dedos. Talvez dê para salvar aí 2 dedinhos, e isso é importante para pensarmos na reabilitação da deambulação posteriormente. Um quadro, portanto, muito grave. Vamos lembrar de um acróstico em relação à oclusão arterial, né? Dor, e é uma dor de forte intensidade. Então, o edema aqui ele acaba por se tornar mais tardio e menos significativo clinicamente. Dor de fortíssima intensidade, sensação de frio, parestesia ou anestesia ou hipoestesia, palidez por falta da perfusão habitual e ausência de pulso. São as características que nos apontam a oclusão arterial. E aqui a gente tem essas extremidades vinhosas, características das obstruções arteriais. Aqui a gente tem inclusive uma condição bilateral, e isso revela naturalmente a gravidade e o mau prognóstico desse paciente. Aqui a gente tem inclusive um mal perfurante, né? Essa lesãozinha aqui. Então é um quadro isquêmico, que, volto a dizer, pode sim cursar com edema, embora o edema não seja o principal comemorativo nesses casos. Por outro lado, a insuficiência venosa periférica crônica, pessoal, se trata de uma entidade extremamente comum e causadora dos quadros edematosos de membros inferiores, né? Claro, pode acontecer também nos membros superiores, mas a insuficiência venosa periférica crônica é muito mais importante nos membros inferiores devido à ação da gravidade e devido à nossa característica da bipedia. Por isso é menos ocorrente, é menos frequente nos membros superiores. O sistema circulatório impulsa cerca de 7.000 litros de líquido para a periferia por 24 horas, e o sistema venoso é responsável pelo carreamento de volta, pelo retorno desse volume, né? E isso então traz a importância do sistema venoso. As varizes, por sua vez, que são a manifestação anatomopatológica, o substrato anatomopatológico da insuficiência venosa periférica crônica, são saculações venosas, ou seja, há um aspecto de dilatação, chegando ao que nós chamamos de dólico-veias, associado à ruptura das válvulas. Então observe aqui nesse desenho esquemático comigo, aqui é o distal, aqui é o proximal. Então existem válvulas de tempo em tempo dispostas de forma que funcionam como engrenagem. Elas facilitam o fluxo centrípeto do líquido, mas impede o fluxo centrípeto, ou seja, aquele líquido que tende, a coluna que tende a voltar-se inferiormente, distalmente, é contida pelas válvulas venosas. E então a ruptura das válvulas venosas é um importante mecanismo fisiopatológico, é um importante acontecimento na gênese da insuficiência venosa periférica crônica. E eu quero mostrar isso aqui ilustrativamente para você, gravar essa função, porque ela é muito importante para a compreensão do edema decorrente da insuficiência venosa crônica. Então aqui a gente tem um momento em que há um fluxo ascendente, a coluna que ascende contra o empuxo gravitacional, retornando do aspecto distal dos membros inferiores para a circulação, e a gente tem então que esse influxo abre passivamente as válvulas do sistema venoso. Uma vez passada a válvula, o próprio empuxo gravitacional faz a contenção das válvulas, de forma que ela, sendo competente, impede o refluxo desse líquido. Já nesse desenho aqui nós temos o refluxo venoso. Esse refluxo venoso, causado pela incompetência valvular, encontra essa veia repleta de líquido, que é a coluna que continua sendo impulsionada por vários mecanismos, não cabe descrever aqui, de forma ascendente. Então, essa hipertensão hidrostática faz com que haja ruptura progressiva da estrutura da veia, tornando então em veias dilatadas e até em dólico-veias, como a gente vai
vai vir em seguida. Então aqui é um mecanismo que eu desenhei para que você entenda a fisiologia, ou melhor, a semiologia da avaliação da competência de uma válvula. Aqui nós temos nesse primeiro desenho, eu quero pedir perdão para você pelo tosco do desenho, mas eu espero que ele seja eloquente o bastante para valer a pena pela sua péssima qualidade. Nós temos aqui duas setas que apontam dois pontinhos onde a gente vai colocar o nosso dedo. Então a gente vai pegar uma porção da veia que a gente quer estudar, vai fazer a compressão próxima, encostadinha dos nossos dedos indicadores. E conforme a seta amarela ou a seta laranja, nós vamos fazer os nossos dedos afastarem sem aliviar a pressão. Isso fará com que a gente observe o colabamento, o esvaziamento desse segmento venoso, já que uma compressão de um lado e a compressão do outro lado impedem o reenchimento desta veia. E aí nós soltamos o segmento distal, nós soltamos o nosso dedo aqui, a nossa esquerda, de forma que então a gente observa o enchimento venoso, mantendo o dedo proximal ainda comprimido, né? Essa é a fisiologia, significa que essa veia está se reenchendo pelo fluxo centrípeto, fluxo fisiológico. Agora nós invertemos, voltamos à nossa manobra, dois dedinhos indicadores juntos, comprimindo a veia, os dois dedos afastam sem aliviar a compressão, de forma que a gente tem então a veia novamente esvaziada. E aí desta vez nós soltamos o dedo proximal, e aqui eu representei a competência de uma válvula, e essa válvula competente, apesar da pressão hidrostática nesse segmento que estou apontando estar bem alta, ela não permite que o sangue reflua, porque a válvula é competente. E então nós vamos observar que a veia se mantém colabada, a veia se mantém esvaziada. E essa é uma prova de que essa válvula está competente. Se a gente repetir a manobra diante de uma válvula incompetente, nós vamos ter da mesma forma a manobra dos dois dedos indicadores, comprimindo simultânea e proximamente a veia, os dedos então se afastam sem aliviar a pressão, e a gente libera o dedo proximal, mantendo a compressão distal. Ao liberar o dedo proximal, a pressão hidrostática desse segmento aqui, diante da incompetência da válvula, faz um refluxo dessa coluna que então engurgita a veia. Esse engurgitamento da veia, associado muitas vezes a uma visão da área valvar danificada, nos permite concluir pela incompetência da válvula venosa. Muito bem, observe então, pessoal, essa é uma foto real, essa é uma foto de uma paciente portadora de varizes. Perceba as dólico-varizes, né? essas varizes grandiosas e visíveis, tortuosas aí na superfície do subcutâneo. Não vale a pena que a gente trazer ainda a classificação, nada disso, porque não é o objeto dessa aula aqui, insuficiência venosa crônica, mas sim edemas relativos a ela, né? Então veja, eu estou apontando aqui, ó, veja o meu apontador, essa dilatação diferenciada aqui, pessoal, é um espaço onde havia uma válvula que agora está totalmente desfuncionalizada. Quer ver outra? Aqui está mais uma área e que a gente tem uma outra válvula aqui totalmente danificada, perdendo então essa função de devolução sob engrenagem desse volume que deve ascender de volta pelo sistema venoso. Qual é a consequência? Esse aumento de pressão hidrostática aqui vai se repercutir em aumento da pressão hidrostática capilar, fazendo aquele mecanismo de overflow que a gente acabou de ver. Aumento de pressão venosa, da mesma forma, fazendo transsudação. Então o paciente portador dessas varizes terá edema de membros inferiores. Algumas complicações da insuficiência venosa periférica, eu quero mencionar rapidinho para vocês, porque não é objeto específico dessa aula. A tromboflebite superficial é uma condição em que os cordões varicosos superficiais vão se tornar inflamatórios ou inflamados, vão serem submetidos a processo inflamatório e trombótico com obliteração da sua luz, né? Então existe uma trombose das veias da rede superficial, gerando edema e demais sinais flogísticos. E essa insuficiência
venosa periférica crônica, é então uma condição prévia, uma condição sine qua non para a ocorrência dessa trombose. Existe uma outra entidade ainda mais importante que é a TVP, é a trombose venosa profunda, é o mesmo mecanismo ocorrendo com as veias profundas, que são responsáveis, pessoal, por cerca de 70% da drenagem venosa dos membros inferiores. E aí nós vamos ter assimetria e unilateralidade do edema, uma diferença de diâmetro entre panturrilhas maior que 3 centímetros. E por que isso é importante? Porque o portador de insuficiência venosa crônica já tem o edema, a gente acabou de falar nisso. Então, a diferença maior que 3 centímetros no que se refere ao diâmetro da panturrilha aponta na direção dessa possibilidade diagnóstica. Pode haver cianose das extremidades e eritema por uma vasodilatação reflexa. 3 sinais clínicos eu queria destacar para vocês nessa condição de trombose venosa profunda. O sinal de Romans, que é uma dor ou desconforto na panturrilha após a dorsiflexão passiva do pé. O sinal da bandeira ou o sinal do empastamento, que é uma redução da panturrilha que se mostra mais endurada quando comparada com o membro inferior. Então a gente faz assim toquezinhos na lateral da panturrilha e ao invés dela ter o tremelicar normal, ela fica então mais endurada e fixa, sinal da bandeira. O sinal de Bancroft é uma dor à palpação da panturrilha. Vamos nos lembrar que as sedes mais importantes de trombose venosa central, coxa e raiz da coxa, tá, pessoal? E aqui é uma relação patológica muito importante com os quadros de embolia essa que será tema específico de aula nossa aqui nesse nosso curso de grandes temas em medicina interna. Muito bem, eu quero destacar para vocês o score de risco de Wells, que vai demonstrar a partir do somatório de pontos o risco, a probabilidade da ocorrência de TVP. Então, para os achados de parestesia, paresia ou histórico recente de imobilização gessada nos membros inferiores, nós vamos dar 1 ponto. Para imobilização recente, acima de 3 dias, ou cirurgia nas últimas 4 semanas, principalmente aquelas que envolveram acamamento, 1 ponto. Área dolorosa localizada no trajeto das veias profundas do membro inferior, 1 ponto. Edema de toda a perna, 1 ponto. Edema de panturrilha maior que 3 centímetros de diâmetro comparado com o outro lado, como nós acabamos de citar, 1 ponto. Edema com cacifo mais significativamente no lado sintomático, 1 ponto. Veias colaterais superficiais não varicosas dilatadas e visíveis, como a consequência do aumento da via alternativa venosa para essa rede, 1 ponto. Câncer ou tratado ou em atividade ou tratado nos últimos 6 meses, 1 ponto. E diagnóstico alternativo, outro diagnóstico diferencial mais provável do que TVP, 2 pontos negativos. Quando nós temos de 3 a 8 pontos, fala-se a favor da altíssima probabilidade de TVP, 1 a 2 pontos, uma moderada possibilidade de TVP, e de menos 2 pontos a 0 ponto, baixíssima probabilidade de TVP. Muito importante, pessoal, nós conhecemos o score de risco de Wells. Eu quero destacar, não é o mote da aula, mas só para a gente finalizar esse assunto, eu já disse que ele é importante, não apenas pelos acometimentos locais, inclusive com dano perfusional como complicação que pode acontecer, mas também pela soltura desse êmbolo, que então se encaminhará para a árvore pulmonar, levando a um quadro grave, extremamente importante, que é a embolia pulmonar, né? Que é o dedímero, exames complementares importantes, que é o dedímero maior que 500 microgramas por cento, ou por ml, ou maior que a idade vezes 10 microgramas por ml nos pacientes acima de 50 anos, sempre no momento inicial, que é em torno de 72 horas da instalação do quadro. Depois esse parâmetro se perde. E a ultrassonografia compressiva com obtenção do efeito Doppler, que vai ser característico da entidade. Muito bem, eu quero ainda considerar com vocês uma condição extremamente importante, que é o lipedema, ou síndrome gordurosa dolorosa, uma entidade clínica com algumas características, como passo a descrever para vocês. Doença crônica que ocorre na maior parte das vezes em mulheres, edema bilateral com infiltração simétrica do tecido gorduroso, principalmente nas pernas e tornozelos, que piora com o ortostatismo. Claro, deve ser
considerado como diagnósticos diferenciais linfedema e obesidade. Esse acúmulo de gordura infiltrada, ele se adensa da cintura até os joelhos ou tornozelos, nos coxins gordurosos, nos aspectos medial e abaixo do joelho e lateral alto das coxas. E deixa a marca anelar no tornozelo ou punho. O que é marca anelar? Ele poupa mãos e pés. Então há um degrau ali em direção à normalidade. Acúmulo de gordura infiltrada na cintura até os joelhos ou tornozelos, nos coxins gordurosos, como mencionei, né? Início da puberdade, gravidez, menopausa, pós-cirurgia, particularmente cirurgia com anestesia geral, são os marcos aí da história clínica. Edema simétrico, mais evidente nas pernas, dor em repouso, dor à deambulação, dor ao toque, alodínia, hipermobilidade, marcha normal ou dolorosa pelo acúmulo dos nódulos gordurosos, particularmente junto às articulações, como a gente descreveu. Em 30% a 90% existe um acometimento simultâneo dos braços ou concomitante dos braços, levando ao chamado efeito de blusa com anel, por poupar a partir do punho, distalmente falando. Hematomas espontâneos são muito comuns, o sinal de Stemmer é negativo, já que ele é positivo no linfedema, como nós vimos. Membros frios, paciente com aspectos sistêmicos importantes de ser notados, astenia, dor crônica, depressão, transtorno alimentar, obesidade, que é uma condição sine qua non, a evolução progressiva, deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, deficiência da vitamina B12, não B124, perdão aqui pelo slide, B12, né? E aqui a característica de estágios iniciais e estágios terminais, como a gente pode estabelecer. Eu nem trouxe aqui a classificação porque escapa, pessoal, ao mote da nossa aula de hoje, mas é uma entidade muito importante a ser considerada. Existe uma relação entre medicamentos e edema de membros inferiores. Eu quero lembrar de bloqueadores de canais de cálcio, clonidina, hidralazina, minoxidil, bloqueadores, beta-bloqueadores em geral, corticosteroides, em particular a prednisona, anticoncepcionais orais à base de estrógenos ou de prostágenos, anti-inflamatórios não hormonais, a pioglitazona, a rosiglitazona, a ciclosporina e a levodopa. O uso dessas substâncias para determinados pacientes pode fazer ocorrer edema de membros inferiores. Portanto, a história de uso de fármacos do paciente que apresenta edema é um dado muito importante que deve ser incluído na nossa avaliação de raciocínio diagnóstico, né? Aqui eu quero ainda apresentar, pessoal, duas atividades ou duas entidades que são essencialmente inflamatórias, mas por cursar com edema, vale a pena serem consideradas aqui, que é a erisipela, que é a celulite. A celulite é uma inflamação do tecido logo abaixo da pele e com aprofundamento nós temos a chamada erisipela que se transmuta em celulite, né? Então, duas entidades muito parecidas que acometem o tecido celular subcutâneo, e aí não é uma propriedade dos membros superiores. Aqui nós vemos o mesmo quadro de erisipela em face, acometendo aqui região malar, acometendo região da extremidade nasal, acometendo região palpebral. Também pode ser observado aqui mais uma vez no membro inferior, aqui nesse caso existe como condição prévia um linfedema importante e pode acometer membro superior, e infelizmente eu não consegui aqui a imagem para mostrar para vocês. Pessoal, eu quero finalizar a nossa aula apresentando uma entidade muito importante, embora benigna, que é o edema benigno de tornozelo, né? Pacientes que se colocam sentados de forma prolongada. Aqui a gente tem agora as situações de home office, né, que as pessoas ficam muito tempo paradas em casa, não se deslocam para o trabalho, viagens prolongadas de avião, de trem, gravidez, alta temperatura ambiente, embora isso seja questionado, pode fazer com que o indivíduo, mesmo na ausência de condições patológicas como varizes, como insuficiência vascular periférica, pode apresentar edema de tornozelo. Esse edema normalmente ele é benigno, ele é de final de expediente, ele é de final de período, e é uma condição que evolui de forma extremamente benigna. A elevação dos membros pode levar ao seu alívio. É claro que a gente tem que sempre considerar a diagnose diferencial, como nós falamos ao longo dessa aula. Então, pessoal, esse era o recadinho de hoje que eu tinha para vocês, uma aula bastante densa, uma aula prolongada. Estamos, afinal, aí 1h30 já falando. Então, esse é um recadinho importante que eu queria trazer para vocês. E finalizamos com essa imagem maravilhosa
mais uma vez com a Fresco Parnaso, para nos aliviar aqui de uma temática tão densa que falamos por todo esse tempo. Eu espero, pessoal, que essa aula tenha sido útil, eu espero que a gente tenha conseguido transmitir para vocês esse recado da importância clínica dos quadros edematosos, da importância de nós fazermos uma abordagem organizada, uma abordagem baseada em fatos, baseada em uma lógica que compõe o nosso raciocínio, para a gente fazer com a maior beleza, com a maior presteza possível, o diagnóstico e a propositura de tratamento, trazendo então alívio para esses pacientes. Esse foi então, pessoal, o nosso recadinho de hoje. Esse foi mais uma aula do curso de Grandes Temas em Medicina Interna. Então ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.